Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 8, que fala acerca do transtorno de personalidade borderline. O borderline, irmãos, é uma palavra em inglês que significa limítrofe. Border é borda, line é linha, ou seja, na linha da borda, ou seja, na linha final, no limite. E esse transtorno, ele tem esse nome porque a pessoa que o possui, ela está no limite entre a neurose e a psicose. A neurose é quando a pessoa tem um sentimento muito grande de rejeição, um sentimento muito grande de perseguição, um sentimento muito grande de irritação. E a psicose, ela já entra na área da fantasia. O psicótico, ele começa a ter uma síndrome de perseguição, ele começa a ouvir vozes, ele começa a ter reações psicológicas que fogem, extrapolam o limite de normalidade. Então a pessoa com o transtorno borderline, ela vai até esse limite. E às vezes ela ultrapassa um pouco esse limite. A nossa psicóloga agora no nosso tópico 1 vai fazer a abordagem, explicando para vocês através da experiência prática dela nesse assunto. E depois dela eu vou fazer algumas poucas considerações, porque eu quero indicar alguns vídeos para vocês que vão ajudá-los a se aprofundar na compreensão desse problema e dar algumas dicas para vocês utilizarem na aula de vocês para dar uma dinamizada diferente na abordagem da nossa lição de hoje. Seja bem-vinda mais uma vez, psicóloga Luísa. Olá pessoal, eu sou Luísa Nóbrega, eu sou psicóloga e estou aqui mais uma vez para tratarmos de um novo tema com vocês. Na verdade, nós estamos falando de vários problemas emocionais que as pessoas passam, chamados também de enfermidades da alma. E hoje o nosso tema é falar sobre o transtorno borderline. O que é uma pessoa borderline? O que ela sente? O que acontece com ela? Bom, a princípio, o primeiro ponto, ela é imprevisível, isso mesmo. É uma pessoa que tem variações de humor em segundos, em minutos, em horas. Ela acorda de um jeito, daqui a pouco ela está de outro. E vocês já pensaram como é que lidar com uma pessoa assim? Porque quando a gente fala do bipolar, ele tem períodos. Então, por mais difícil que seja, a pessoa que está lidando com bipolar, ela vai se acostumar durante um período a lidar. Então, ela começa a se adaptar, porque a pessoa está deprimida e ela consegue criar um hábito para lidar com bipolar. Aí depois ela está eufórica, a pessoa meio que também cria um hábito para lidar. É desconfortável, mas ela consegue. Mas no caso do borderline, ele não tem esse período, é momentâneo. E aí a pessoa que lida vive pisando em ovos. Você fala uma coisa para uma pessoa que tem esse transtorno e ela, no momento, ela pode sorrir, brincar e achar maravilhoso. De repente ela pode dar um fora. Às vezes ela está super entusiasmada de fazer uma coisa, no meio do caminho ela já não está mais entusiasmada e às vezes está até irritada. E qualquer situação adversa já tira ela do equilíbrio. Qualquer situação já faz com que ela não queira mais aquilo. Então é uma pessoa muito instável, imprevisível, difícil de lidar. E aí, como lidar com uma pessoa assim? Por que ela é assim? Bom, ninguém quer agir de forma errada, ninguém quer ser rejeitado. Mas uma pessoa borderline, ela primeiro, ela tem uma autoimagem não referenciada. Ela não sabe bem o que ela quer, o que ela é, o que ela sente. É uma pessoa que precisa se conhecer. Ela precisa passar por um processo de autoconhecimento, de autopercepção. Infelizmente, eu tenho visto muitas pessoas passarem a ter esse comportamento por terem vivido em famílias disfuncionais. Como assim família disfuncional? Vamos tentar olhar isso um pouco melhor. O que acontece? Limites numa criação é muito importante. E muitas vezes a família achou que a liberdade era a chave do negócio. E aí a criança não aprendeu a receber não, ela não aprendeu a negociar, ela não aprendeu a ter limites, ela não aprendeu a saber que tem horas que não vai receber ou não vai fazer o que quer. E aí quando o mundo a contraria, ela não sabe lidar com a situação. Então ela precisa primeiro de apoio, sim. Por quê? Porque não faz aquilo de propósito, ela faz isso porque ela não sabe fazer de outro jeito. Ela precisa ser acolhida.
Ela precisa ser acolhida, mas não a atitude dela aceita. Por exemplo, eu tive um caso de um rapaz em atendimento psicológico, em que ele, com 20 e poucos anos, se ele se sentisse irritado com uma situação, ele literalmente saía quebrando o que tinha em volta. E aí isso era um problema sério, a questão da família e tudo. E aí eu fui investigar a história. Qual era essa história? Veio de uma família disfuncional, perdeu o pai muito cedo, a mãe era uma pessoa descompensada e agressiva e a avó fazia todas as vontades dele para poder suprir essa questão da mãe. Então ele cresceu num conflito interno com a mãe, se identificou com ela em muitos momentos porque não teve uma figura paterna que referenciasse por tempo suficiente. Durante o tempo o avô era a figura paterna e ele aprendeu a não ter limites com essa avó que fazia as vontades. Quando essa avó falece e ele tem que lidar com a mãe que tem um temperamento explosivo, ele começa o processo de confronto e aí se torna explosivo também. Da mesma forma que a mãe explodia e gritava e agia de forma agressiva, ele aprendeu que essa era a forma de agir. Só que ele chega para mim com diagnóstico de bipolar. E quando eu olhei o histórico dele, eu já suspeitei desse diagnóstico. E isso é muito importante. Nem sempre uma pessoa que vem com diagnóstico, no decorrer do tratamento, se confirma o diagnóstico. Então, na minha concepção, o mais importante não é o nome da doença, mas sim se pode ser tratada e como deve ser tratada adequadamente para que a pessoa adquira um estado de bem-estar e equilíbrio. E aí eu comecei a trabalhar a questão dele. Com o decorrer do tempo, eu percebi que o que faltavam nele eram limites. Mas se eu fosse olhar dentro de um quadro diagnóstico, eu veria nele borderline. Por quê? Porque ele não tinha períodos de depressão e de euforia como bipolar. Ele tinha momentos de euforia e momentos de estouro como borderline. Ele não sabia se reconhecer, ele não sabia quem ele era. E sempre a fala dele era o quê? Os outros fizeram comigo. Ele era o inadaptado, que é um outro ponto que pode ser um ponto diagnóstico de borderline. Por quê? Porque ele se sente perseguido, ele se sente abandonado, ele se sente injustiçado, ele é a vítima da situação. Então, podem não estar falando dele, mas se ele vê alguém rindo, conversando, ele vai pensar que é dele. Ele se vê meio como centro do mundo, mas ao mesmo tempo ele não é importante. Imagina como é que é a mente de uma pessoa dessa, as emoções de uma pessoa dessa que vive sempre numa gangorra de emoções. Vive sempre, às vezes, melhor dizendo, acho que numa montanha-russa de emoções. Por isso que quem está perto de uma pessoa assim, muitas vezes acaba precisando mais de tratamento do que a própria pessoa que tem o problema emocional. Por quê? Porque imagina você conviver com alguém que você nunca sabe como está. Como que você vai instituir limites? E aí um profissional, um psicólogo, pode lhe ajudar a aprender a lidar com essa pessoa e estabelecer limites. E com isso, essa pessoa ter um incômodo positivo e também buscar atendimento, buscar tratamento. Porque enquanto ela pode fazer o que ela quer sem ter restrições, ela não se vê com problema. E esse é o grande problema de quem tem um problema emocional ou de uma dependência química. Quando a pessoa não se vê com problemas, ela não faz nada para mudar. Agora, quando ela se vê com problemas, ela começa a fazer um movimento para mudar. Um outro problema também muito sério que pode acontecer num estado do borderline se sentir abandonado, se sentir menosprezado, é a automutilação. Então, a dor do abandono pode ser feita, pode ser escoada através de cortes, pode ser escoada muitas vezes através de soco na parede, quando não até de bater a própria parede, na cabeça na própria parede. Então, assim, são pessoas que às vezes por emoção tomam atitudes desmedidas, às vezes elas se quebram e quebram o que está em volta. E aí precisa sim acompanhamento médico e psicológico para se restabelecer, mas precisa de limite, ou seja, quebrou,
Passou a crise, vamos limpar. Agora, o que é mais sério é que às vezes começa na infância. As crianças têm comportamentos imprevisíveis e os pais não estabelecem limites. É muito mais fácil você conter e modelar e você trabalhar uma educação emocional de uma criança do que um jovem, de um adulto e de um adulto mesmo, adulto com mais idade. Quanto mais idade, mais difícil é a gente ressignificar as coisas. Então, primeiro passo é você identificar que há um problema, não minimizá-lo, e procurar atendimento também se você sente que não consegue lidar com alguém que tem esse comportamento. E quando você é a pessoa que tem esse comportamento, não espere mais, vá buscar ajuda. Porque na hora que você tem um acompanhamento, você vai fazer uma reprogramação mental, você vai fazer o que eu chamo das peneiras mentais, que é isso. Você não pode impedir a emoção chegar. Mas quando ela chega, você pode administrar a emoção e canalizar ela de uma forma que você não seja cruel, nem com você, nem com os outros. E com a ajuda terapêutica, você vai entender o que está faltando, o que você precisa desenvolver e com isso vai canalizar a sua emoção de uma forma positiva. É muito importante, porque uma pessoa que vive nessa emoção, ela sempre está insatisfeita, porque ela começa a fazer algo para dar certo, vem a emoção negativa e quebra. Daqui a pouco ela começa a fazer algo bom e ela para no meio do caminho. Enfim, qualquer coisa desestabiliza. Se a gente fosse ver uma classificação de resiliência, pequenas coisas tiram ela do equilíbrio e ela demora a voltar ao equilíbrio. Às vezes um ônibus que passou e que não parou para ela é mau humor o dia todo. Então, gente, a chave é se cuidar, se tratar, se entender, se conhecer. Porque quando eu me conheço, eu entendo as minhas forças e as minhas fraquezas. E com isso eu posso lidar com quem eu sou, me aceitando e me ajustando àquilo que eu quero me modificar. Então fica a dica hoje e que é possível a mudança. Independente do sintoma, é possível a mudança. Mas a mudança só acontece se a pessoa der seu primeiro passo. Se você precisa, dê o seu primeiro passo. E até o próximo encontro. Muito obrigado, Luísa, pela sua participação, pela sua colaboração. Fico muito feliz pela sua ajuda a todas as pessoas que assistem o canal. E para vocês, ouvintes do canal, hoje eu não vou fazer uma exposição bíblica sobre esse tema. O que eu vou propor para vocês? Eu vou propor para vocês algo que eu também vou fazer na minha classe. Eu vou, na minha classe, fazer a exposição do conteúdo, que é o transtorno borderline. E ao fazer essa exposição, eu vou utilizar os vídeos que estão na descrição aqui do vídeo e também o conteúdo que eu recebi da Luísa, que acabou de passar para vocês. Ao fazer a exposição do transtorno, eu vou dividir a minha classe em grupos e vou pedir para esses grupos discernir o que pode ser feito para ajudar pessoas que estão com esse transtorno. Irmãos, o que eu poderia falar sobre transtorno borderline é o que eu já falei para bipolaridade, é o que eu já falei para solidão, é o que eu já falei quando eu falei de depressão. O que a igreja pode fazer é basicamente tudo que já foi dito nas outras lições. Não tem algo assim de especial para o borderline. Então eu vou pedir para a igreja propor soluções. E aí os alunos da Escola Bíblica Dominical vão relembrar o que foi dito nas lições anteriores para trazerem à tona a memória aquelas informações que podem ser aplicadas aqui para o transtorno borderline. Então eu vou fazer essa divisão de grupos. Segunda coisa que eu vou pedir para eles identificarem pessoas na Bíblia que tinham essa variação de humor tão repentina. Lembrando aqui que o borderline se distingue da bipolaridade, porque o borderline ele varia de humor de maneira instantânea, muito rápida, em questões de minutos e horas, enquanto o bipolar ele tem fases que duram meses, quem sabe até um ano, ou também às vezes semanas, mas nunca é assim de uma hora para outra. Uma hora tá muito deprimido, outra hora tá muito eufórico, daqui a pouco tá muito deprimido de novo no mesmo dia. Isso é mais característico do borderline. Então eu vou pedir para os alunos trazerem à memória pessoas da Bíblia que eventualmente poderiam ter o transtorno borderline.
É claro, irmãos, que não dá para fazer um diagnóstico preciso, mas é importante que os irmãos façam um esforço mental para tentar aplicar o conteúdo que foi ensinado acerca do transtorno na prática. E a maneira de a gente fazer isso é encontrando personagens bíblicos que eventualmente pudessem passar por isso. Outra questão também que eu vou propor para a classe, então observa aí. Primeira coisa, o que a igreja pode fazer. Segunda coisa, quais são os personagens bíblicos que eventualmente poderiam ter esse transtorno. Terceira coisa que eu vou pedir para a classe também é para eles dizerem como a Bíblia apresenta um caminho de cura para os sintomas do transtorno borderline. Então, feito essas coisas e trazido à tona essas informações, aí eu começo a debater com ele as propostas e as ideias que cada grupo trouxe. Então é assim que eu vou fazer na minha classe. Lembrando para vocês, os sintomas e a forma de tratar o borderline são muito parecidos com a bipolaridade e são muito parecidos com outros problemas, como por exemplo a solidão, a depressão. Então a solução para esses transtornos também se aplicam aqui. Exemplo, o borderline ele sente um vazio muito grande no coração. Ele sente um vazio existencial. Esse vazio, na hora que ele vai para o psiquiatra, ele é tratado com antidepressivo. O mesmo remédio que o psiquiatra passa para alguém que está passando por depressão, ele dá também para a pessoa que está com transtorno borderline. Porque a pessoa que está com transtorno borderline sente o mesmo vazio que uma pessoa que está com depressão. Outra questão também, às vezes a pessoa do borderline tem uma variação de humor muito gritante, muito rápida, muito agitada. Às vezes o médico, o psiquiatra, passa para a pessoa que está com transtorno borderline um estabilizador de humor, que eventualmente ele também pode passar por um bipolar. Então para você ver que o tratamento às vezes medicamentoso é até parecido. Então em vez de ficar chovendo no molhado, eu vou tentar fazer com que as pessoas ativem a memória para trazer soluções já expostas nas lições anteriores para a aula de hoje. Eu acredito que isso vai dar uma boa dinamizada. Então como é que eu vou fazer? Eu vou expor para os adultos e depois dividir os grupos. Eu, Jefferson, vou fazer a exposição da enfermidade e vou abrir para eles falarem. Você que tem acesso a vídeo na sua classe, não deixe de fazer essa exposição usando um dos vídeos que estão na descrição do vídeo ou até mesmo esse vídeo da Luísa, tá? Eu tenho certeza que vai ajudar bastante os seus alunos a entenderem o transtorno. Então essas são as minhas dicas. Que Deus os abençoe e vos dê uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém.